Oiê, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma revisão para nosso exame da ordem aqui do SES. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cecília Monte, professora titular de tributário aqui, tanto na primeira fase quanto na segunda. E já fica o convite aí para conhecer o nosso curso de segunda fase da OAB. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falando um pouco aqui com vocês, tá? Além da revisão de hoje, a gente também vai ter revisão de véspera. Então, eu entro no dia 20 às 17 horas com as minhas apostas, porque hoje eu tenho um grupo de apostas de questões, eu estou revisando questões que já caíram, para a gente ver como cai, mas também eu ainda vou ver quando eles vão comunicar a banca. E aí, de acordo com a banca, eu vou trazer novas apostas para essa prova. Então, é importante que você esteja acompanhando todas as revisões para acertar. Na prova passada, eu acertei bastante questão. Pela lógica, estudando a banca, o que o professor gosta de estudar, o que ele fez no doutorado, no mestrado, quais são as pesquisas, e aí a gente mata a questão, tá? Então é isso. Eu também tenho um canal do YouTube, eu vou deixar aqui o meu Instagram. Esse Instagram, 2 Fase OAB Tributário, eu dou dicas de tributário para a primeira e segunda fase. E financeiro também abordo lá. Então, lá no link da bio dos dois, você consegue o meu WhatsApp e o meu canal do YouTube. Eu também tenho um canal do YouTube e aí tem aulas lá e eu pretendo intensificar bastante agora no recesso judiciário, que a gente tem mais tempo para poder tá aí fazendo aulas, enfim. E quem for chegando, me diz aí de onde você fala, qual é a sua cidade, se você é de Maceió, de Recife, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu conheço gente de todo o Brasil aqui e isso é uma alegria muito grande, fazer essa amizade com vocês. Para quem é nosso aluno, a gente, de segunda fase a gente tem um grupo no WhatsApp, vocês recebem áudios, vocês conseguem falar comigo no privado também. É bem legal. É isso. Gente, se eu não conseguir olhar os comentários durante a aula, porque eu tô focada na aula, e às vezes tem delay, demora a aparecer, mas depois eu vou estar olhando todos, tá? E se você tá vendo esse curso, essa aula já gravada, porque ela fica aqui no YouTube, depois eu venho aqui dar uma olhada, quem comentou, alguma coisa, enfim. Então, tá? Não esquece de deixar um like para a prof, para poder mais pessoas estudarem tributário também e divulgar o meu trabalho. Agradeço. Vamos lá, vou começar o material, tá? Vou apresentar a vocês a linha do tempo aqui e para a gente começar a ver questões. Eu separei questões, ok? Então, primeiro eu vou apresentar agora a linha do tempo e falar um pouco sobre ela e o que ela importa para a prova. Eu hoje estou sem microfone, mas acho que o áudio tá bom. Aumenta aí o volume do seu computador, mas está tranquilo. Vamos lá. Eu vou começar a explicar. Vou aumentar até minha voz aqui para ficar bem alto para você. Eu vou explicar a linha do tempo, tá? Hipótese tributária é o que está na lei. Então, o que a legislação tributária diz? Vou dar um exemplo clássico do IPTU. Quem tiver um imóvel na área urbana em determinado ano, quem for proprietário, possuidor, ele poderá ser contribuinte do IPTU se ele realizar o fato gerador. Fato gerador. A lei diz que quem tiver o imóvel vai pagar IPTU. Aí o seu João, ele vai lá e tem um imóvel na área urbana. Todo ano o município, em regra, né, vai estar cobrando IPTU. Por que em regra? Porque tem que ter a lei do município instituindo. E se ele não faz isso, ele tem consequências em relação ao orçamento, porque ele tem que arrecadar o dinheiro. Ele não pode estar vivendo de repasse financeiro da União. Então, nem transferências, então ele tem que instituir seus impostos, e um deles é o IPTU, no meu exemplo. Então, quem tiver imóvel na área urbana vai pagar IPTU para o município. O sujeito tem um imóvel na área urbana, então todo ano vai vir a cobrança do IPTU, o lançamento de ofício, um boleto que chega na casa da pessoa. E aí a pessoa tem um cadastro, né, na Secretaria da Fazenda do município, e por esse cadastro o município vai lançar, vai cobrar todo ano, porque ele é anual, tá? A cobrança é anual. Então, essa cobrança é o lançamento, porque a partir do momento que ele realiza o fato gerador, que ele tem um imóvel na área urbana, ele sabe que vai ter uma obrigação tributária, que é uma obrigação de pagar. É a obrigação tributária principal e acessória de manter
o cadastro em dia, de regularizar suas informações, enfim. Então, tem a obrigação tributária. E aqui já vocês podem ir revisando no Código Tributário, artigo 113, a obrigação, 114, fato gerador, a parte de legislação começa no 96 do Código Tributário, lançamento no 142, porque ele diz que o lançamento vai constituir o crédito tributário. O crédito tributário é constituído pelo lançamento. E aí é o 142. Quando eu falo em crédito tributário, eu começo lá no 139, 141, 142 lançamento e assim por diante. O crédito tributário pode ser suspenso, artigo 151. Ele pode ser extinto pelo pagamento, por exemplo, artigo 156. Suspensão, parcelamento. E ele pode ser excluído por uma isenção ou anistia. Isenta-se o tributo, anistia-se a multa. Artigo 175 do CTN. Então, todos esses casos estão no Código Tributário Nacional. Ah, tá bom, Cecília, ele tem que pagar em 30 dias. Se ele não pagar, ele vai ser inscrito em dívida ativa. Lá pelo artigo 202, vem o termo de inscrição em dívida ativa, que vai ter o número da inscrição da certidão, que é um título executivo extrajudicial, que vai estar junto na execução fiscal. Então, toda execução fiscal vai ter que ter um título executivo extrajudicial, que formou num processo administrativo até aqui, que é a CDA, Certidão de Dívida Ativa. E aí, o poder público tem 5 anos para executar, que é o prazo prescricional, que vai do lançamento, né, até a data da execução. É os 5 anos do artigo 174. Se prescreve, é forma de extinção do crédito tributário. E ele tem, do fato gerador até o lançamento, também 5 anos, que é decadência, também pode extinguir o crédito tributário. Por quê? Porque passou o prazo para ele lançar, ele não pode mais lançar, extingue-se por decadência, ou lançou, passou o prazo para executar, extingue por prescrição. Ok? Então tá aí, o crédito tributário tem garantias, lá no artigo 185, 186, e estou mapeando aí o nosso CTN, tá? O Sistema Tributário Nacional, Cecília, onde é que eu acho? Então faz o print aí, que eu vou dar continuidade já, saindo dessa página, literalmente, né? Sair. Beleza? O Sistema Tributário Nacional, ele vai estar, vou botar aqui, tá? Sistema Tributário Nacional, ele tá do artigo 145 ao 162 da Constituição. E no Código Tributário, da Constituição, pensando uma coisa, falando outra. 145 ao 162 da Constituição. E no CTN, ele começa do artigo 2º ao 95. Praticamente as mesmas coisas, distribuídas diferentes. Claro que aqui tem coisas que aqui não tem e vice-versa. Por exemplo, o conceito de tributos, artigo 3º do CTN, não tem na Constituição. A Constituição é dividida pelas competências da União, do Estado. O CTN ele é dividido pela espécie do tributo. Tributação sobre patrimônio, sobre mercadorias, então ele vai distribuindo, sobre bens e serviços, vai distribuindo aí dessa forma, tá? Um resuminho para você estudar, sem muita conversa, agora vamos para a primeira questão. Essa primeira questão fui eu que inventei, então tem questões que eu vou inventar e tem questões que eu vou trazer que foram realmente de prova. Professor, você está inventando, tô, porque tem a reforma tributária. Eu peguei artigos que eu acredito que possa cair ainda e tô botando como questão, entendeu? Então, vem comigo que vai dar bom. Deu certo na outra prova, vai dar certo nessa também, tá? Então, vamos ler essa questão. Tomar um gole d'água aí, para ir ler com vocês. A Lei Complementar 214 de 25, que é a lei que instituiu o IBS e a CBS, e também o imposto seletivo, já fica a informação extra para você. Aí continua, o imposto sobre bens e serviços e a CBS observarão as mesmas regras
exceto em relação a. Então, são as mesmas regras para fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeito passivo, para imunidades, regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, regras de não cumulatividade e creditamento, de competência compartilhada entre Estado, DF e município. O que não é para os dois? Esses dois tributos, IBS e CBS, um imposto, uma contribuição, eles estão sendo instituídos pela mesma lei, eles vão estar sendo cobrados da mesma forma, tá? Isso é bitributação não, porque é um imposto e uma contribuição. Nesse caso pode, como tem imposto sobre a renda e contribuição sobre o lucro líquido. Tá certo? O que aí seria diferente? Ah, Cecília, não sei nada. Um básico do básico aí. O que é o básico do básico? Vamos ver? Eu vou mostrar o artigo, depois eu volto para a questão. Tá? Deixa eu ver se eu estou na frente aqui. Não, tranquilo. Então, o que diz a nossa Constituição Federal? Eu botei primeiro a CF. Artigo 149b, ele veio com a reforma tributária. E ele diz que, só um detalhe importantíssimo, caiu 149A na prova passada, que veio uma alteração com a reforma. Eu acredito que vai cair agora também, pode estar caindo o B e o C. Então, anota aí, ler o 149B e ler o 149C. Pode estar na minha prova, sim, tá? Artigo 149B. O tributo previsto no artigo 156A, ele está falando aqui, né? O IBS e a CBS observarão as mesmas regras em relação a quê? Fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência e sujeitos passivos, imunidades, regime específico diferenciado ou favorecido de tributação e regras de não cumulatividade de creditamento. Peraí, então resposta. Isso aqui é igual, igual, igual e igual. Qual é a resposta? Esse é diferente. Por quê? Vou para a coisa, depois eu volto para a lei, para a coisa. Lei complementar, ela diz o seguinte, a 214. Ficam instituídos o IBS de competência compartilhada entre Estado, município e IDF e a contribuição à CBS de competência da União. Então, a CBS, quem vai instituir, quem vai cobrar é a União. Então, aqui a resposta que a gente viu. Competência compartilhada é regra comum? Não, porque o IBS é a competência compartilhada, mas a CBS é federal. Questão boa foi criada por mim, pode estar vindo na sua prova, inclusive esses casos aqui. Então, dá uma olhada no artigo 149b e C. Bora seguindo. De boa aí, todo mundo? Deu para entender? Tudo certo, nada errado. Vou seguindo porque é revisão para a gente não perder tempo. Essa live vai ficar gravada, então você pode revisar, assistir, rever, né? Tá? Uma coisa que eu deixei em detalhe. O que vai acontecer? O que está acontecendo? Vai deixar de existir em 2033 ICMS e ISS para ficar só o IBS. Porém, o IBS já começa a ser cobrado em 26, com alíquotas estaduais. O municipal ainda não vai começar a ser cobrado. PIS e COFINS, que são contribuições da Seguridade Social federais, elas vão deixar de existir em 27 e vai ser só CBS. Mas até lá, até 27, ela vai ficar sendo cobrada junto com a CBS, que começa em 26. ICMS e ISS vão ficar até 2033 junto com o IBS. Proporcionalmente, eles vão sendo reduzidos. E o IPI, ele vai até 2027, quando ele vai ter a sua alíquota zero em 27, vai ficar sendo cobrado o imposto seletivo, que eu vou falar já dele. Ele vai tributar tudo que faça mal para a saúde e o meio ambiente, fazendo a seletividade que ainda é do IPI, vai deixar de ser. O IPI vai ter a alíquota zero, exceto para os produtos que tenham concorrência, quase não sai, com os da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque a Zona Franca de Manaus, eles têm um valor reduzido. Se ficar a alíquota zero de IPI para os concorrentes, eles vão perder esse benefício. Então, só os produtos que são concorrentes
da Zona Franca de Manaus é que vão ter o IPI como uma alíquota aí, que vai estar na TIP, tabela do IPI. Os outros que não são concorrentes para a Zona Franca de Manaus vão ser alíquota zero. E aí, a gente vai ter somente o imposto seletivo, que é o chamado imposto dos pecados, que já já eu vou estar falando dele. Fiquei aqui na frente, né? Perdoem. Perdoem. Fiz um resuminho aí, a lei complementar, e essa lei, o projeto de lei, é do comitê gestor da reforma que vai estar tratando aí do IBS, tá? Questão 2. A sociedade empresária prestadora de serviços ABC Limitada. Eu posso ter trazido algumas questões já em outras aulas, posso, mas eu trouxe questões de 25 e 24 e eu gosto de estar revendo como a FGV vem cobrando. Por isso que às vezes eu trago de novo. E tá tudo bem porque você está revisando, tá? Não só o conteúdo, mas a forma que a questão é elaborada. Então, a sociedade empresária sediada no município Alfa deixou de declarar ao fisco vários serviços que prestou no território desse município. Em razão disso, um agente fiscal do ISS municipal lavrou o auto de infração. Preste atenção, você que fará a segunda fase e também primeira fase. Isso aqui é o lançamento, porque ele lançou a multa. Lançamento é cobrança. E encargos da referida sociedade empresária por não ter prestado declarações no prazo e na forma da legislação tributária. Notificada do auto de infração, tá vendo aqui? Que foi o lançamento. Para o pagamento, a sociedade empresária nem pagou nem impugnou o lançamento. Em razão do não pagamento, a Procuradoria do município ingressou com a ação de cobrança sobre o rito comum, fundamentada no CPC. Tá certo isso? A via judicial adequada é uma ação comum ou seria uma ação de execução fiscal, que não é regida pelo CPC, e sim pela Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 90. Aliás, de 80. 80. Acho que é 80. Às vezes dá um branco, mas é 6.830 de 80, tá? Então, o que você acha? Vai pensando aí. Vou conferir. 6.830. É 80 mesmo, hein? Vamos lá. O prazo prescricional do fisco municipal para a constituição do crédito tributário era de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Eu sei que o prazo prescricional é de 5 anos. Segura. O prazo decadencial do fisco municipal, decadência, para a constituição do crédito tributário era de 5 anos. Até aqui tá certo. Contado da data do fato gerador. A modalidade de lançamento efetivamente utilizada pelo agente fiscal foi lançamento por declaração. O que vocês acham? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ver se eu fiquei na frente. Vamos dar uma olhada aqui no que eu separei para vocês. Primeiro, ele falou em lançamento por declaração. Lançamento existe de ofício e por homologação. Lançamento por declaração é aquele lançamento em que o sujeito, vou dar um exemplo do ITBI, tá? Ele comprou o imóvel, ele faz um registro no cartório de imóvel, ele declara para o município, ó, eu comprei esse imóvel, quero pagar o imposto sobre transmissão de bens, o município dá o boleto. Ele declara, o município calcula e ele paga. Aqui, o lançamento de ofício, artigo 147, se eu não me engano, do CTN. O de ofício é quando o contribuinte recebe o boleto em casa. Chega o boleto de IPTU, é de ofício. E por homologação, o contribuinte calcula, o contribuinte declara, calcula, paga e o fisco homologa, imposto sobre a renda. Então, a diferença da declaração para a homologação é que o declaração, ele só declara, quem calcula é o fisco, é a fazenda pública. E aí dá o boleto para ele. Aqui ele calcula, ele paga. E o fisco tem 5 anos para homologar. E o de ofício chega em casa. Revisando aí, tá? Bom, então, lembrando que o artigo 173 do CTN, ele diz que
O prazo decadencial é de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, vamos lá, ó. O lançamento era para ter sido efetuado em 2023. Algum dia de 2023, dia 30 de agosto. Quando é que o direito de constituir o crédito vai se extinguir? Do primeiro dia do exercício financeiro seguinte a que ele poderia ter sido efetuado. Então, 23 para trás, 5 anos, ele tinha que ter sido efetuado, então ele começa sempre 1º de janeiro de 24. Vamos dizer, vou dar outra data aqui para ficar mais fácil. Era para ser em 2020, ocorreu o fato gerador, alguma data de 2020. Aí ele começa 1º de janeiro de 21, primeiro dia do exercício seguinte, né? O lançamento seria de 21, 22, um ano em 22, 23, 24, 25. Vai ser primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele devia ter sido efetuado. Então, ele devia ter sido efetuado de 2020 até 2025. Do primeiro dia do exercício seguinte, já vai ter extinção do direito de constituir o crédito tributário. Entendeu? Então, é assim que funciona a decadência. Ou, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. E aí, quando tem um processo administrativo, houve a decisão, a partir daquela data também vai começar a contar a decadência. O fisco vai ter 5 anos para poder lançar, tá? A prescrição é quando já houve lançamento e ele vai ter execução fiscal. São 5 anos contados da data da constituição definitiva. Teve um processo administrativo, teve a constituição definitiva, o processo administrativo encerrou, começa a contagem para o prazo prescricional. Entendeu? Então, qual é o erro da questão? É que ela trocou os conceitos. Ela botou a decadência com esse conceito, que é prescrição, e a prescrição com esse, que é da decadência. Do mal. Questãozinha do mal. Então, a resposta, obviamente, é que ele não podia ter uma ação de cobrança sobre um rito comum. Tem que ser execução fiscal, tá? Ação de execução fiscal. O prazo prescricional é contado da data da constituição definitiva e o prazo decadencial é contado do primeiro dia do exercício seguinte, em regra. E a modalidade de lançamento pelo agente fiscal foi por ofício, de ofício. Por quê? Quando ele lavrou o auto de infração, ele fez um ofício. Lançamento de ofício. Ele notificou a parte de ofício, tá? Então, não é por declaração, resposta, letra A, de amor. Ok? Tô indo mais rapidinha mesmo pra gente ver todas as questões que eu programei, tá bom? Mas tá dando para entender? Tá tudo certo? Tudo sob controle? Vamos embora estudar, que é o que vai levar a gente para frente. Questão 3. Uma sociedade empresária do setor petrolífero adquiriu uma unidade flutuante. A gente viu essa questão, eu falei algumas vezes, mas eu quero repetir, porque pode ser que ela caia de novo de outra forma, tá? Armazenamento e transferência de petróleo, a fim de produzir petróleo nas águas territoriais brasileiras. Esta unidade tem capacidade de se locomover pelas águas por meio de motores próprios, razão pela qual o Estado Alfa, onde fica o domicílio da sociedade empresária, publicou em 10 de 2 de 24 uma lei estadual ordinária estabelecendo que a propriedade de tais unidades configura fato gerador do IPVA. Diante desse cenário, letra A, embora se trate de veículo automotor, a Constituição proíbe a incidência de IPVA sobre quaisquer veículos aquáticos. O IPVA não pode incidir sobre veículo que é utilizado nas águas territoriais brasileiras, mas apenas se fosse utilizado em terra. Isso é ultrapassado, a gente lembra que a reforma mudou isso, né? C. Somente por lei complementar se poderia delimitar a incidência do IPVA sobre esse tipo de unidade. E D.
Apesar de poder ser classificada como veículo automotor, o IPVA não incidirá por exceção constitucional? Já caiu na prova passada, se eu não me engano, parágrafo 6º do artigo 155 da Constituição, que trouxe essas alterações para o IPVA. Vai cair mais vezes, porque tem outras hipóteses. Então, vamos estudá-las. Coloca aqui, ó, CF, eu não botei. Artigo 155. O imposto previsto no inciso 3, que é o IPVA, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado, poderá ter alíquotas diferenciadas pelo tipo, valor e utilização e o impacto ambiental, isso aqui veio com a reforma, incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados, eu coloquei em vermelho. Quais são os que não vão ser cobrados IPVA? Aeronave agrícola e de operador certificado para prestar serviço aéreos a terceiros. Deixa eu descer. Embarcações de pessoas jurídicas que detenha outorga para prestação de serviço de transporte aquaviário, aqueles transportes dentro da água, ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios. Inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividade econômica em águas territoriais e na zona econômica exclusiva, e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal, tratores e máquinas agrícolas e veículos terrestres de passageiros, caminhonete e mistos, com 20 anos ou mais de fabricação, exceto os micro-ônibus, ônibus, reboque e semi-reboques. Então, esses dessa listinha, gente, eles não vão, o IPVA incide sobre os veículos automotores, terrestres, aquáticos e aéreos, menos nesses, certo? E aí é que vem a questão. Ela falou, unidade flutuante de plataforma suscetível de se locomover na água por meio próprio e que explora a atividade econômica, exploração de petróleo. Incide ou não incide IPVA? Me digam, o que vocês acham? Tcharam, tcharam. Apesar de poder ser classificada como veículo automotor, o IPVA não incidirá por exceção constitucional. Aqui, ó, a linha C, inciso 3, parágrafo 6º, artigo 155. Tá? Beleza? Questão boa. Pode cair qualquer coisa desse parágrafo 6º. Revisa ele várias vezes. Próxima questão, para a gente não perder tempo, quarta. Em 2022, lembrando que essas questões são todas de 23, acho que eu botei 24 e 25, tá? Para cá, são bem recentes. A organização religiosa ABC recebeu em doação lojas que pretende alugar para destinar a renda obtida com aluguéis ao pagamento de auxílio ministerial para a subsistência de seus ministros religiosos e suas famílias. Temendo que o fisco municipal, já em janeiro de 23, venha fazer o lançamento dos IPTUs referentes a tais lojas, a organização religiosa ABC procurou você como advogado ou advogado nesse mesmo mês de janeiro de 23, para que seja promovida uma medida judicial a fim de que o fisco se abstenha de fazer tal lançamento, sabendo que terá que ser produzida prova nos autos, perito contábil indicado pelo juízo acerca da destinação que se pretende dar a esses aluguéis. Diante desse cenário, assinale a opção que indica a ação a ser proposta. Preste atenção que ele deu um monte de dica. Primeiro, ele quer que se abstenha de haver o lançamento. Ou seja, nem lançamento teve. Ixi. Não teve lançamento. Então, é antes do lançamento. Antes, certo? Outra coisa, ele quer provas. Se tem provas, por perícia,
de ilação probatória não cabe em mandado de segurança preventivo, né? E ainda, se ainda não houve lançamento, não cabe, desculpa, se ainda não houve lançamento, não cabe anulatória. Por quê? Porque a anulatória, ela é após o lançamento. Então, antes do lançamento, declaratória. Após o lançamento, anulatória. Então, não teve lançamento, ele disse, para que o fisco nem venha, ele se abstenha de fazer o lançamento. Então, não cabe. Aí eu pergunto, seria o caso de uma medida cautelar fiscal ou uma declaratória? O que é uma medida cautelar fiscal? Então, essa medida cautelar fiscal, ela foi instituída pela Lei 8.397 de 92. É um procedimento cautelar que pode ser instaurado após a constituição do crédito, né? Ele independe de ter o lançamento, mas pode ser após o lançamento. E pode ser requerida contra o sujeito passivo do crédito tributário ou não tributário, quando o devedor não tem domicílio certo, se ausentou ou alienou bens, deixou de pagar no prazo o tributo ou a dívida, ele tem um domicílio, mas se ausenta e para não pagar o débito com a fazenda. Então, não seria o caso da questão. Mas anote aí a Lei 8397 de 92. 8397 de 92. Dá uma olhadinha, tá? Então, a gente já sabe que o caso ele só quer declarar que essa organização religiosa, ela vai ter os aluguéis, mas a renda vai ser para subsistência, vai ser para a própria entidade religiosa. E por isso, ela vai pedir que o fisco não cobre, porque ela tem imunidade tributária. E é por isso que seria o caso de uma ação declaratória, antes do lançamento. Não poderia ser anulatória, porque é depois, é quando o lançamento já é constituído. Não poderia ser uma medida cautelar fiscal, porque não tem caso de sem domicílio a pessoa se ausentar, ou com domicílio ela se ausentar, domicílio certo, né? Se ausentar para não pagar. Primeiro também que é uma medida que pode ser requerida contra o sujeito passivo, que não é o caso, é o próprio sujeito passivo que quer garantir que não vai pagar por imunidade. E o mandado de segurança não caberia porque pede perito e não cabe dilação probatória e mandado de segurança. Portanto, resposta à letra D, de dado. Tá? Eu deixo aí depois para vocês darem uma olhadinha. O CPC, que trata no artigo 19 da ação declaratória, a norma tributária não traz nada sobre o tema. Ok? Ok. Cecília, quero ter acesso ao seu material. Manda mensagem no meu WhatsApp, link na minha bio do Instagram, ou aqui com o pessoal do SES também. Vai estar disponibilizando para vocês, tá? Deixa nos comentários, eu vou pedir para as meninas estarem entrando em contato com vocês, ou já pede direto no meu WhatsApp aqui. Posso demorar, mas vou responder. Eu respondo todo mundo, tá bom? Vamos já na próxima. Essa eu criei. Vai cair em breve. Eu botei uma questão sucinta só para você treinar mesmo, tá? Tema novo, reforma tributária. O produto da arrecadação do IBS e da CBS. Incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, autarquias e fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado, preste atenção, o produto da arrecadação. Então, quem é que vai ficar com o bolo do IBS e da CBS? Incidente sobre operação contratada. Foi contratada pela administração pública. Então, se a União contratou a operação serviço, o IBS vai ser pago e vai para onde? Já na resposta. Para o ente contratante, para o ente federativo contratado, se houver, divide entre os dois entes, contratante e contratado, será determinado pela lei do Estado. Quem aí já sabe, reforma tributária na área. O artigo 149C caiu A na prova passada.
Eu joguei o B, agora eu joguei o C. Vocês estão entendendo? O lance é esse. A gente tem que ir aprofundando. O produto da arrecadação do IBS e da CBS, incidente sobre as operações contratadas pela administração pública direta autarquias, né, será integralmente destinada ao ente federativo contratante. Depois eu deixo o artigo para vocês lerem, tá? Então, a resposta é a letra A. Se o ente federativo, a União, contratou o serviço, o bolo do IBS vai para ela, da CBS. Se for o Estado, o bolo de Alagoas, o bolo do IBS naquela operação e da CBS vai para ele. Interessante, professora, gostei. Anotou, artigo 149A caiu. Olha o B e o C, não custa nada dar uma estudada nesses artigos. Questão 6. Vamos embora, eu tô indo rapidinho para dar tempo, tá, gente? Mas tá tudo certo aí, tudo sob controle? Me digam. Tá tudo bem, professora, tudo tranquilo? José foi citado em janeiro de 22 em uma ação de execução fiscal movida pela Fazenda Nacional para a cobrança do imposto de renda pessoa física, cujo débito foi por ele próprio apurado na declaração de ajuste anual, entregue à Secretaria da Receita em março de 2017, referente ao ano base de 16. Eu vou fazer a linha do tempo. Então, né? Execução fiscal foi em março de 17 que ele declarou. Lembra que o lançamento é por homologação, ele declara, ele calcula, ele paga, o fisco homologa, né? Deixa eu ver se eu tô na frente aqui também. E, sem nada fazer, em março daquele ano, foi intimado de penhora de sua conta bancária. 3 meses após. Porque o que acontece? Se o valor foi menor, e o fisco depois vai lançar de ofício o que faltou do imposto de renda que a pessoa fez por homologação, entendeu? Ele lança de ofício o que está faltando. Se a pessoa não pagar, ele faz a execução fiscal e manda penhorar algum bem ou dinheiro para poder pagar esse valor que falta. 3 meses após a intimação da penhora, José finalmente encontrou a guia DARF do Imposto sobre a Renda, que é a guia de pagamento, integralmente paga dentro do prazo, no exato valor apurado como devido naquela declaração de ajuste anual. José, então, procura você, como advogado, para adotar a medida processual cabível daquela ação de cobrança considerada indevida. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. José deverá oferecer embargos à execução. Preste atenção. Da execução fiscal, temos 2 defesas. Galera da segunda fase, dê um oi aí. Quais são as defesas, professoras? Professora, eu tenho embargos à execução e eu tenho exceção de pré-executividade. São 2 defesas da execução fiscal, tá? Ele pode oferecer embargos à execução, oportunidade que poderá alegar a quitação da dívida. Eu paguei. Ele, por ser matéria de ordem pública, será possível alegar apenas a prescrição daquela ação de execução fiscal que teria ocorrido em dezembro de 21, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Não. José poderá apresentar uma exceção de pré-executividade, demonstrando documentalmente, por meio da guia DARF, que o imposto havia sido pago tempestivamente. Caberá a José recorrer da decisão que determinou a penhora de sua conta bancária por meio de agravo de instrumento sob fundamento de quitação da dívida tributária. Veja, quando tem uma execução fiscal, em nenhum momento ele falou de decisão ou de sentença, tá? Então, nesse caso não é o caso de recurso, é o caso de defesa. Ou você entra com embargos, ou você entra com exceção de pré-executividade. Professor, eu vi que teve penhora, mas veja, embargos à execução é uma ação que eu, como advogada, vou defender o meu cliente, né? Na verdade, é uma defesa, quando eu quero dilação probatória, eu quero discutir o crédito. Mas se eu já tenho matéria de ordem pública, tá pago,
Tá aqui a documentação. Essa execução é nula. Aí você entra com a exceção de executividade. E aí a resposta é a letra C. Eu vou voltar para aquele desenho, que eu sei que vocês gostam. Ele vai apresentar a exceção. Esqueça da penhora, porque tá pago. Ele vai anular tudo só com um documento. E para ser mais célere, é a exceção de pré-executividade. Qual é o prazo, professora? Não tem prazo. Quem tem prazo são 30 dias de intimação da penhora, seria embargo de execução. Ele falou em prazo? Ele foi intimado em março de 17, sem fazer nada. Em março daquele ano, foi intimado da penhora. 3 meses após a intimação. Então, se você tiver dúvida na questão se são embargos de execução ou exceção, preste atenção. Rimou, né? Passaram 3 meses. Qual é o prazo para embargos? 30 dias. Artigo 16 da Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal, LEF. Passaram 3 meses e o prazo para embargos são 30 dias. Então, não teria como ser embargos de execução, apenas exceção de pré-executividade. Se você vai fazer segunda fase, isso tudo nós estudamos no nosso curso de segunda fase, para você gabaritar, assim como vários alunos. Eu tenho destaque no meu perfil do Instagram, com os meus aprovados. Eu fico botando, alguns são mais tímidos para foto, mas 90% tá lá. Nesse pouco tempo que eu tô aqui, a gente já tivemos vários aprovados. As mensagens muito carinhosas, então assim, muito bom. Vale a pena você dar uma conferida e também lhe convido a conhecer o nosso curso, tá? Vamos lá, tudo certo, nada errado. Questão 7. Prosseguindo a nossa revisão, como é que tá tudo aí? Tá tudo bem? Eu não tô conseguindo olhar os comentários, mas eu vou ler depois com calma. Eu tô focada aqui nas questões, não tá aparecendo para mim. Deu algum erro, mas eu vou acompanhando vocês, ok? Depois eu vou ler com calma aí, tá? E qualquer coisa mandem mensagem para mim. E dia 20, às 5 da tarde, eu estarei ao vivo novamente com vocês, na véspera, dando uma revisadazinha de nada, umas diquinhas assim, só de boa. E a gente vai ter com o gabarito extraoficial, assim que acabar a prova, tá? Nízia Parnamirim realizou sua inscrição como microempreendedora individual, MEI, cada nome, e consultou você como advogado para saber qual é o tratamento que lhe é dispensado pela Lei 123, Lei Complementar, que é a Lei do Simples Nacional. Sobre a hipótese, assinale a opção que apresenta corretamente a sua resposta. Travei, né? Vou subir aqui. Eita. Sem querer. A fotinha. Pronto. A Nízia Parnamirim poderá utilizar sua residência como sede do estabelecimento quando for indispensável a existência de local próprio para exercício da atividade. Nízia Parnamirim poderá manter sua condição de microempreendedor individual desde que a receita bruta oferida no ano calendário anterior seja de até R$60 mil. Caso Nízia Parnamirim queira alienar seu estabelecimento, a eficácia do ato em relação a terceiros depende de averbação do contrato no registro público de empresas mercantis e sua publicação na imprensa oficial. A comprovação da receita bruta anual por parte de Nízia Parnamirim será feita mediante a escrituração no livro de caixa e apresentação do registro de vendas ou da prestação de serviços. Cecília, não sei. Pois é, a gente tem que dar uma lidinha aqui no artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006. Ai, meu Deus, tá caindo essa lei, é? Tá. Essa questão é recente. Sinto lhe informar. Vamos lá. Artigo 18A, parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, MEI é quem tenha oferido receita bruta no ano calendário anterior de até 81 mil e não 60 mil. Tá? Que seja optando pelo simples e não esteja impedido de optar. O MEI poderá utilizar sua residência como sede do estabelecimento quando não for indispensável a existência de local próprio para o exercício da atividade. Parágrafo 25 do artigo 18A.
Já temos aí algumas alternativas. Ainda, o artigo 71, eles foram de um ao outro, né? Os empresários e as sociedades de que trata essa lei complementar, nos termos da legislação civil, ficam dispensados de publicação de qualquer ato societário. E o 26, parágrafo 1º, o MEI fará a comprovação de receita bruta mediante a apresentação de registro de vendas ou prestação de serviço na forma de estabelecimento do comitê gestor do Simples, ficando dispensado da emissão de documento fiscal, ressalvado algumas hipóteses obrigatórias. Cecília, agora, ele misturou a lei, gente, misturou, tá? Misturou. E é assim mesmo. É por isso que a gente faz questão, que a gente vai pegando uma coisa aqui, outra ali. Então, marca no seu vadimécum, que não é da segunda fase, esses artigos. Bota uma bolinha no parágrafo primeiro, porque você já viu que caiu. Vai que cai de novo. A gente fica em alerta com esses que estão caindo várias vezes. Se cair de novo, a gente já fica mais atento ainda. Tá bom? Os que ficam se repetindo, por exemplo, um artigo que cai muito em prova. 135.3 do CTN. Cai direto em prova. Então, é bom sempre dar uma lida. Tem esses. Então, vamos marcando. Se a gente perceber que mais à frente vai cair de novo, né? É algo a se preocupar. Então, vai marcando. Resposta, letra A. Ela pode utilizar a sede como estabelecimento se não for indispensável a existência de local próprio para o exercício da sua atividade. Anísia Parnamirim poderá manter a sua condição de microempreendedora com a receita bruta do ano anterior até 81 e não 60. Ela não precisa publicar na imprensa oficial e não tem que ter escrituração de livro caixa, de acordo com os artigos. Tá? Essa questão, dá uma olhada. Professora, eu vou demorar a pegar material. Digita Nísia Parnamirim no Google, bota assim, OAB, FGV, acho que foi 2025 essa. Você já acha essa questão? Dá uma olhadinha, anota aí, dá um print. Artigo 71, artigo 26 da Lei Complementar 123 de 2006. E ainda, artigo 18A, parágrafo 1º e 25. Ok, professor, entendi. Questão 8. Vamos para a 8. Tudo certo, nada errado. Quem aqui já é aprovado? Digita eu. Vocês não estão com o espírito derrotado de, eu não sei porque eu não estudei o suficiente. Vai cair o que eu estudei. Vocês precisam de 40 pontos. Vai fazer 60. Quanto mais você estudou, mais você vai acertar, né? Então, bota a régua alta. Se você está estudando, bota 80, 75. Se está mais ou menos, bota 45, 50. É nesse nível. Eu não trabalho com gente que está pensando, não sei. Não, eu tô aqui, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou dar o meu melhor. Até o dia da prova eu tô com a cara no livro. Eu sou dessas, viu? Não me chame pro play. Fica aí a dica. Vai com ódio no coração, entendeu? Vamos lá. A lei, mas o ódio no coração, sem entender, é lembrar daquela pessoa que um dia disse assim, nossa, fulaninho, e fulaninho estuda. Sempre não tem aquela pessoa. Se você não tem, você é uma exceção. Que ele critica, que ele olha de banda. Lembra dela quando estiver estudando. Às vezes ajuda, tá? Se não ajudar, é só uma dica também. A lei complementar, definição. Gente, isso aqui fui eu que criei, tá? A lei complementar, ela define o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, que é a lei complementar 123. É a lei do Simples, que a gente acabou de ver. E ela também poderá instituir um regime único de arrecadação. Aí, o que eu quero aqui? O que se observa? É que eu copiei e colei o artigo, tá? Acontece. Então, é obrigatório para o contribuinte que ele seja do Simples? Eles não podem estabelecer condições de enquadramento diferenciadas por Estado, não pode ser estabelecida. O diferenciamento por Estado
O recolhimento será unificado e centralizado, e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Da arrecadação, a fiscalização e a cobrança não poderão ser compartilhadas pelos entes federados, nem adotado cadastro nacional único de contribuintes. Tá certo isso? Qual é a certa? Professora, você que inventou isso aí, foi. Complicou, foi. Por quê? Porque a Constituição ela foi alterada pela emenda 132 de 23, lá no artigo 146, parágrafo 1º, tá? A lei complementar de que trata do simples, né, esse regime único de arrecadação, poderá instituir um regime único, né, de imposto e contribuições da União, Estado, DF, municípios, observado que será opcional. Olha aqui a emenda. Poderá estabelecer condições de enquadramento diferenciadas por Estado. O recolhimento é unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediato, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Essa é a resposta, né? Porque lá tem não poderá, poderão ser. Aqui é obrigatório, não, é opcional. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes. Adotado um cadastro único, e lá está dizendo que não. Então, resposta letra C. Anote aí a resposta letra C de Cecília. Beleza, então, lida, artigo 146. Houveram alterações com a reforma tributária e eu acredito que ele vai estar caindo em breve aí também na nossa prova. Vamos para a questãozinha 9. Vocês estão vendo que eu estou dando artigos aí que podem vir a cair. Inventei essa questão, tá? Também, porque foi com a reforma, então é importante. Tem questão que cai em prova, algumas eu estou incrementando aí, porque vão cair. Penúltima questão, vamos a ela. Foi criada pela prof aqui também. Imposto seletivo ainda não caiu. Gente, vai cair. É conhecido como imposto dos pecados e foi inserido pela emenda constitucional 132 de 23, com a reforma tributária e regulamentado pela lei complementar 214 de 25. Maria, estudiosa de direito, preocupada com o pagamento dos novos impostos, procura você como advogado tributário para esclarecer dúvidas sobre o tema imposto seletivo. Letra A. Deixa eu sair aqui. Ele vai incidir sobre as exportações e sobre importação, incide, já pergunto também. Incide sobre operações com energia elétrica e telecomunicação. Incide uma única vez, ou seja, é monofásico ou é plurifásico, como o ICMS, né? Por exemplo. ICMS é plurifásico. Sai da indústria, vai para o revendedor, do revendedor vai para a loja, da loja vai para o contribuinte. E ele vai incidindo em cada operação, sendo descontado o que foi pago no anterior. Ele é plurifásico ou monofásico, só incide aqui, uma vez na indústria, acabou-se. Não poderá ter o mesmo fato gerador à base de cálculo de outros tributos, integrará sua própria base de cálculo. Como assim? Ele entra no seu próprio cálculo como ICMS. O valor do imposto é R$20, soma com o valor do produto, dá 100 de base de cálculo, vezes 20%. Ele entra na base de cálculo ou não? É só um exemplo, não se preocupa com esse cálculo não, que você não é contador. Só para você entender. Se cair na prova, vai cair assim. Ele entra no cálculo dele ou não? Vamos ver o parágrafo 6º do 153 da Constituição. Lá no inciso 8º, ele fala do imposto seletivo, que ele vai tributar tudo que faça mal ao meio ambiente, artigo não, imposto, e à saúde. Imposto seletivo. Ele não incide na exportação, isso é uma imunidade. Ele não incide sobre energia elétrica, operações com energia elétrica e telecomunicações. Então, isso é imunidade, você já não marca essa.
Ele incide uma única vez, ele é monofásico. Já sei a resposta. Ele não integra a sua própria base de cálculo, mas ele pode estar na base de cálculo. Ele vai estar na base de cálculo do ICMS, do ISS, do IBS, da CBS. Por quê? Eu vou comprar cigarro, vou pagar IBS com o imposto seletivo dentro para ficar mais caro, para não ser consumido tanto cigarro, ficar caro no bolso, porque faz mal para a saúde e o meio ambiente. Entendeu a função dele? Ele vai selecionar o que é bom para você ou não, para o meio ambiente. Poderá ter o mesmo fato gerador em base de cálculo de outros tributos, é uma bitributação constitucionalmente permitida, bitributação. E bis e idem, ou bis e idem. Pode ser o mesmo ente, a gente chama de bis e idem. Por exemplo, a União cobrar o imposto seletivo junto com outro imposto ou com outra taxa, ou a União cobrar junto com o Estado. Bitributação entes diferentes e bis e idem, União com União, mesmo ente. Porque lembrando que esse é um imposto federal, é cobrado pela União. Então, a União pode cobrar junto com outro imposto, outra taxa? Sim, é uma autorização para ter o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo de outros tributos. Eu tenho certeza que isso vai estar cobrado em prova, porque é o mesmo caso do imposto extraordinário de guerra, só que essa autorização aí é constitucional. Caindo em prova. Quase que eu derrubo tudo aqui, gente. Que maravilha. Vamos lá, dando continuidade aí. Gente, eu travei igual o bicho do pânico. Vamos lá, consegui reverter. Terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária. Veja, ele foi criado por lei complementar. É a lei complementar 214 de 25. Mas ele tem suas alíquotas fixadas por lei ordinária, podendo ser específicas ou por unidade de medida adotada. Então, é lei ordinária. As alíquotas. Ele é por lei complementar. E na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação e caso em que a alíquota máxima será de 1% do valor de mercado do produto. Ok, parágrafo 6º, repassa, ele vai estar na prova em algum momento, gente, eu aposto. Primeira e segunda fase. Tem que conhecer IBS, CBS, imposto seletivo. Resposta letra C, porque ele é imune nas exportações, também é imune na energia elétrica e telecomunicações. Incide uma única vez, é monofásico. Pode haver bitributação ou bis e idem, então risco não. E não integrará a sua própria base de cálculo, mas ele pode estar inserido na base de cálculo do ICMS, ISS, IBS, CBS. E o que mais que eu ia dizer sobre ele importante? É isso. Ele é cobrado na importação, na exportação, não. Ok? Última questão. Eu virei o bicho do pântano de novo, não. Pânico. Que horror. A emenda constitucional 132 inseriu novos princípios. Essa aí eu criei também, porque vai estar na prova em breve, tá? No texto constitucional. Quais são os novos princípios? Veja, esses princípios eles já estavam implicitamente. Agora eles estão explícitos, eles estão escritos no texto constitucional. Lá no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição. Referente ao sistema tributário nacional, assinale a alternativa com apenas esses novos princípios da emenda 32. 132, vocês entenderam? Não é que eles não existam, é os que vieram com a emenda 132. Simplicidade, soberania nacional, não. Dignidade humana já existia. Cooperação, defesa do meio ambiente. Simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente. Anterioridade já tinha, legalidade já tinha, capacidade contributiva já tinha, vedação com fisco também. Resposta, letra B. Esses são os novos princípios aqui, do parágrafo 3º do artigo 145. Tem que haver, a reforma tributária veio com a ideia de simplificar, tanto para o contribuinte quanto para a fazenda pública. Tem transparência, porque a ideia é que venha o valor no documento fiscal do tributo. Justiça tributária, para cálculo por fora, cashback,
cooperação entre os entes, que é uma competência compartilhada, defesa do meio ambiente, o impacto ambiental influencia no IPVA, também tem o caso do imposto seletivo. Então, estão aí os novos princípios. Parágrafo 3º, 145 da Constituição. Anote aí, por favor. Resposta, letra B. Simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Ok? Era isso, gente, que eu queria passar hoje para vocês. Foi uma revisãozinha, né? Uma revisãozaça, top. Vamos valorizar, né? Foi top. Eu acho que deu para trazer muito conteúdo, né? Por mim ficava mais tempo, porque é gostoso estar aqui com vocês. Eu fico feliz, acho que vocês percebem. Tá em meu canal do YouTube, tá? É igual ao meu Instagram. E também os meus contatos estão no link da bio do Instagram, como eu já disse a vocês. Tá? Qualquer coisa, mandem mensagem, vamos juntos. Dia 20 entramos com a revisão final e dia 21 com a correção da prova. Gabaritando aí com vocês. Beijos e até a próxima. Se você gostou, não esquece de deixar o like para a prova.